Paz, irmãos de Adamantina, espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui para uma missão, recebi uma missão do meu amigo Arnon e fiquei muito feliz e muito honrado de poder, de alguma forma, contribuir com esse momento. Vai ser uma conversa rápida, mas eu espero que vocês compreendam aquilo que Deus trouxe para o meu coração. Eu espero que vocês estejam bem dentro do possível, né? A gente está vivendo uma situação que se estende ao longo de todo 2020, uma situação complicada, complexa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que nunca foi, nunca será fácil, mas eu espero que vocês continuem firmes na fé, continuem entendendo que Deus ele é o nosso sustento e é só nele que a gente precisa se apoiar de fato. Se você tiver com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 16 e 17. Diz o seguinte a palavra: portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Eu queria que você, nesse momento, antes de orar, antes da gente começar a conversar, eu queria que você abrisse o seu coração para o que a gente vai falar aqui. Eu queria que você, de certa forma, se preparasse para isso. E eu queria orar para que o Espírito Santo tomasse conta desse momento. Apesar de ser algo digital, apesar de ser algo em um novo formato, eu espero que de verdade a presença que a gente acredita que é real do Espírito Santo, independente de formato, seja também real nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, nós entregamos a vida das pessoas que estão ali em Adamantina assistindo esse momento, para que elas entendam o recado que você tem, meu Deus. Em nome de Jesus, nos prepare para isso. O Senhor tem falado com a gente, mas o Senhor também precisa falar com essas pessoas e que a gente cresça juntos em nome de Jesus. Amém. Quando eu recebi o convite, logo me veio à mente um assunto que a gente tem falado, tem tratado aqui na igreja de Joinville há um tempo, que são ciclos. A forma com que a gente lida com um novo ciclo fez com que a gente pensasse a respeito deles. E como é que Jesus lidou com eles, o que a Bíblia nos ensina sobre ciclos. E eu queria que você pensasse sobre isso também. A nossa relação, a relação do ser humano com os ciclos, ela, principalmente com um novo ciclo, ela pode ser uma relação de amor e ódio. Ela pode ser uma relação muito positiva ou muito negativa. Às vezes, diante de um novo ciclo, a gente começa a se questionar e a gente começa a perceber que a gente é tomado por um sentimento de incerteza, a gente é tomado por medo, a gente é tomado por desesperança. E nesses momentos, a gente sempre questiona muito. Ao mesmo tempo, às vezes a gente está vivendo uma fase, um ciclo tão difícil que quando a gente sai e a gente tem um ciclo renovado, a gente começa a ser tomado por um sentimento de otimismo, por um sentimento, por uma renovação de esperança, por um sentimento que nos faz ter mais esperança diante de um recomeço, diante de um novo ciclo. E isso nos fez pensar porque a gente pode lidar dessas duas formas com os novos ciclos. A gente pode lidar de uma forma negativa e a gente pode lidar de uma forma positiva. A diferença entre as duas formas que a gente lida com os ciclos, ela é uma diferença simples, mas muito importante. Quando a gente lida com os ciclos de uma forma negativa, se você parar para pensar, a gente sempre questiona muito. E a grande diferença é que quando a gente lida com os ciclos de uma forma positiva, a gente não questiona, a gente simplesmente afirma. A gente é tomado por afirmações. A gente fala, vai dar certo, eu sei que vai dar certo, eu tenho certeza, eu creio que vai dar certo, eu acredito que vai dar certo, enfim. A gente tem um sentimento de otimismo e de esperança toma conta de nós quando a gente lida de forma positiva com os novos ciclos. Mas a grande questão que me fez pensar a respeito desse assunto, sobre como é que a gente se relaciona, ou talvez como é que a gente deveria se relacionar com um novo ciclo, e essa resposta ela veio em 2 Coríntios, que é o texto que a gente leu anteriormente. 2
Coríntios 5,16, que diz o seguinte: portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de um modo bem diferente. Quando a gente olha para a forma com que alguém está lidando com um novo ciclo e a gente se depara com o fato de que a pessoa está lidando de uma forma negativa, isso tem uma resposta. E ela é encontrada nesse texto que a gente leu. Eu queria que você pensasse comigo a respeito disso. A resposta está em 2 Coríntios 5. Se você reparar no comecinho do texto, ele diz que nós julgávamos as pessoas e automaticamente julgávamos as coisas, julgávamos a vida por uma perspectiva humana, por regras humanas, do ponto de vista humano. Quando eu lido com um novo ciclo de uma forma negativa, o que isso significa? Significa que eu estou suportado, eu estou me baseando. A minha base, quando eu lido com um novo ciclo de uma forma negativa, a minha base sou eu mesmo. A minha base é a minha própria força, é a minha própria inteligência, é a minha própria capacidade de lidar com as situações. Só que lidando dessa forma, contando comigo mesmo, apoiado em mim mesmo e nas minhas próprias capacidades, eu vou me deparar com todas as situações e eu vou entender que eu não consigo enxergar lá na frente, eu não consigo enxergar o que vai acontecer, eu não consigo enxergar como as pessoas vão reagir, eu não consigo enxergar o porquê das coisas. A minha visão é limitada como ser humano e quando eu estou apoiado nas minhas próprias forças, automaticamente eu tenho essa limitação e essa limitação me faz questionar. Quando essa limitação me faz questionar, lidar com o novo é algo difícil, porque automaticamente a gente procura as respostas, a gente precisa de respostas. E a gente não encontrando essas respostas, a gente começa os questionamentos. E aí esses questionamentos, eles nos levam àqueles sentimentos que eu falei no começo: medo, incerteza, desesperança. Mas ao mesmo tempo, o texto, continuando, ele no versículo 17, o comecinho do versículo 17, ele traz uma outra perspectiva. Ele fala o seguinte, a partir do momento em que você conhece a Jesus, olha que interessante, ele fala assim, mas agora, antes nós analisávamos Jesus do ponto de vista humano, mas agora nós o conhecemos de um modo bem diferente. E aí ele fala o seguinte: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Se tornou nova criatura. E essa informação do texto, ela traz uma conclusão muito interessante. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente encontra Jesus, e aqui eu queria que você pensasse, pode ser que você já viveu esse encontro, e pode ser que você ainda não viveu. Se você não viveu esse encontro, calma. Vai chegar um momento, e quando chegar o momento, você vai conhecer Jesus como ele realmente é. Mas se você já encontrou Jesus, já conhece Jesus, já sabe quem ele é, então a partir do momento em que você o encontra, a partir do momento em que você, como o texto fala, está em Cristo, automaticamente nós somos uma nova pessoa, nós nos tornamos uma nova pessoa. E como é que funciona isso quando a gente pensa em um novo ciclo? A partir do momento em que eu encontro Jesus, eu não apoio mais as minhas expectativas, eu não apoio mais a forma com que eu tenho para lidar com um ciclo nas minhas próprias forças, na minha própria capacidade. Eu apoio o meu novo ciclo numa dependência completa de Jesus. A partir do momento em que eu entendo quem Jesus é, eu lido com o que é novo, eu lido com o que vem pela frente, eu lido com o futuro através de afirmações. Ou seja, eu creio que vai dar certo, eu creio que Deus está fazendo o melhor, eu creio que o que Ele tem para mim é melhor, que o que Ele tem para minha família é melhor. E se eu lido dessa forma, porque eu conheci Jesus, eu faço isso simplesmente porque eu sei que eu não preciso enxergar lá na frente. Eu sei que eu não preciso tentar entender o que vai acontecer no futuro. O que eu preciso é ter uma dependência completa de Jesus. O que o texto está me dizendo, e ele fala assim, a velha vida acabou. Uma nova vida
teve início. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: a partir de agora eu não enxergo mais com os meus próprios olhos. A partir de agora eu não piso mais no meu próprio chão. A partir de agora eu não caminho mais com as minhas próprias forças. A partir de agora eu não lido com o futuro tentando adivinhar o que vai acontecer. Eu creio que independente do que aconteça, o meu suporte sempre vai ser Jesus. Eu estou sobre o apoio que Jesus me dá, através do Espírito Santo. Lidar com o novo é algo que mexe de fato com a gente. A gente não sabe como é que vai ser 2021. Existem boatos dizendo que economicamente, a partir do momento em que sair uma vacina, tudo vai ser muito bom para o Brasil. Será? 2020, até fevereiro de 2020, a gente tinha essa percepção. O Brasil vinha numa retomada, muitas coisas começando a acontecer. Em março a gente tem as primeiras informações a respeito do vírus e a gente percebe que nós estávamos diante de uma pandemia. Sendo assim, eu queria que você refletisse sobre isso. Eu queria que você refletisse sobre isso, porque lidar com um novo ciclo, lidar com aquilo que é novo, com uma nova fase, com um novo momento, a partir do momento em que você conhece Jesus, não é simples. Traz uma série de implicações. E essas implicações, elas são fato, elas vão acontecer. Por isso que até eu falei no começo, que não será fácil. De fato, nunca vai ser fácil. A grande questão é que se eu vivo o que o texto de 2 Coríntios está dizendo, se uma nova vida teve início após o momento em que eu encontrei Jesus, então automaticamente quando estou com o Espírito, quando permito que o Espírito de Deus esteja sobre a minha vida, automaticamente eu tenho a capacidade de me regenerar diante de uma situação. Então, não são mais as circunstâncias que nos moldam, não são mais as circunstâncias que nos dizem se a gente vai ser feliz ou não. Não são mais as circunstâncias que dizem se a gente vai ter sucesso na vida ou não. Não são mais as circunstâncias que moldam nada em nós. O que molda em nós é o fato, o que diz para nós o que nós somos e como nós somos, é de fato a certeza de que o Espírito de Deus continua em nós. Assim como Davi, após um adultério, após um assassinato, após uma série de tragédias, Davi ora arrependido a Deus e diz: Deus, Pai, não tira de mim o teu Espírito. O que Davi sabe que ele está no pó, Davi sabe que ele é um lixo naquele momento, mas Davi pede a Deus que Deus não tire dele o Espírito de Deus. Davi, muito antes de Jesus, já sabia do coração de Deus, já sabia que Deus era de fato amor e que Deus poderia perdoá-lo, independente de todas as consequências que ele teria de fato que enfrentar por causa do seu pecado. Mas Davi sabia que não eram as circunstâncias que moldavam Davi, era o Espírito de Deus permanecendo nele. E eu queria que você ficasse com esse recado para a sua vida através do texto de 2 Coríntios. Eu queria orar por você, queria que você pensasse a respeito desse assunto. Queria que você refletisse sobre o que você está suportado para enfrentar um novo dia, uma nova semana, um novo mês, um novo ano. Nós estamos em dezembro e daqui a alguns dias não é mais 2020. O fatídico 2020 vai terminar. Mas como é que vai ser 2021? As circunstâncias vão continuar mudando a sua vida? Ou você vai permitir que a presença de Deus através do Espírito Santo em você, por causa do sacrifício de Jesus, é o que vai moldar a sua vida? Eu queria que você pensasse a respeito disso nessa oração. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu me coloco diante de Ti, pedindo que o Teu Espírito Santo invada o coração e a mente dessas pessoas que estão ouvindo esse recado. E que, para a Tua glória, meu Deus, elas entendam que precisam ser, meu Deus, suportadas, que as suas necessidades, que os seus anseios, que os seus planos, os seus projetos, que tudo nessas pessoas que estão ouvindo esse recado seja suportado pela presença do Teu Espírito Santo, Pai, através do que Jesus fez por nós naquela cruz. Em nome de Jesus, nós colocamos isso diante de Ti. Em nome de Jesus, nós colocamos a Igreja de Adamantina diante de Ti e os projetos que ela tem, para que, para a Tua glória, para a honra e louvor do Teu nome, Pai.
essa igreja dê frutos, essa igreja entenda que precisa viver na dependência de Ti, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Um grande abraço, foi uma honra participar disso com vocês. Eu deixo aqui o nosso abraço, o abraço do nosso pastor aqui de Joinville, pastor Diógenes, um abraço da Carol, minha esposa. A gente já teve a oportunidade de estar aí com vocês e eu lembro disso com muito carinho e mais uma vez agradeço na pessoa do Arnon. Um abraço, meu querido, fiquem com Deus e até mais. Valeu!